Bom dia a todos. Meu pastor Adevaldo, obrigado pela paciência comigo. É bom ouvir o pastor Abdoral, né? Eu, eu li aqui uma mensagem de uma irmã no chat. Pastor Abdoral, és uma bênção. Pastor Abdoral é um patrimônio dessa sala, né? Todos os dias. Alguém pode faltar, pode ir para outro lugar, mas o pastor Abdoral não falta. Nós somos amigos de longas datas, trabalhamos um pouco juntos. Eu queria ter trabalhado um pouco mais com ele. Na segunda-feira, eu ouvi aqui o pastor Gilson, que é outro contemporâneo, Gilson Almeida. Tem muitos amigos pastores aqui nesta sala. O pastor Ivo Jacinto de Menezes, que está sempre melhor do que o que gostaria de estar, né? Ou que merece. Bem, nós estamos vivendo os 10 dias de oração, nós sábado teremos 10 horas de jejum, e o tema central dos 10 dias de oração é revelando os segredos da vitória final. Hoje, o tema será Vencendo como ele venceu. Eu não tinha lido os temas, mas são temas maravilhosos. Preguei um sábado passado. Eu vou estar com Cleide na sexta, ela está pregando 4 vezes esses 10 dias. Eu fui convidado para outros mais. Agora, o tema que eu escolhi para meditar conosco nesta madrugada é vivendo como vencedor. Como vive um cristão vencedor? Quem é o nosso modelo? Nosso modelo é Cristo. Então, um cristão vencedor é de se esperar que ele viva uma vida semelhante à que Cristo viveu. É, São João 6:38, Cristo disse para que veio a este mundo. João 6:38, porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Quando nós oramos o Pai Nosso, há uma parte do Pai Nosso. Mateus 6:9. Seja feita a tua vontade. O nosso maior problema como cristãos é quando a nossa vontade prevalece. E a nossa maior bênção é quando a vontade de Deus prevalece na nossa vida. Cristo não veio aqui para viver como Deus. Ele veio aqui para viver como ser humano, um modelo para nós. E ele disse: porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Então, eu escrevi aqui, acima do texto, escrevi na minha Bíblia: eu vivo para fazer a vontade daquele que me salvou. Meu lema: eu vivo para fazer a vontade daquele que me salvou. Pergunto: qual é o teu lema de vida? O que que move a tua vida? O que que moveu a vida de Cristo quando ele esteve vivendo aqui para, no seu ministério, passar pela morte e nos salvar? Qual era o lema dele? Veio para fazer a vontade daquele que o enviou. E o complemento no verso 39 e 40, e a vontade daquele que me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. 40. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. A vontade do Pai era que Jesus salvasse você e a mim e não nos perdesse. E outros mais, para ressuscitar no último dia. Então, Cristo veio para fazer a vontade daquele que o enviou. E como era o dia a dia de Jesus Cristo? Eu gostaria de pensar, junto com você nesse momento, no dia a dia do Senhor. E como é que deve ser o nosso dia a dia? Marcos, capítulo 1, verso 35. Marcos 1, 35. Tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Ellen White comenta que o sol nunca encontrou Jesus Cristo dormindo.
Ao nascer do sol, Jesus Cristo já estava orando. A alta madrugada era todos os dias. É assim que é com você e comigo, né? Antes da sala 57 começar, nós já levantamos, sem precisar de despertador. Deus já nos desperta. Já está no projeto de Deus nos despertar na madrugada, para que nós tenhamos uma vida semelhante à de Cristo. Ele saía para os montes para orar. Eu não saio para os montes, eu não vou para fora da minha casa, eu vou para um lugar reservado para orar. Para onde você vai? Cada um tem o seu local para buscar a Deus na madrugada. E Jesus ia para os montes. Aqui no Marcos 1, 36, diz que procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, disseram: todos te buscam. Na madrugada, Pedro saiu, porque já tinha uma multidão esperando Jesus. E Pedro já sabia onde o Senhor ia orar. E ele foi ao encontro do Senhor e disse: Senhor, todos te buscam? Tem muita gente te buscando? Então Jesus respondeu no verso 38: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue ali também, pois para isto é que eu vim. Ele estava concentrado na sua missão. E Jesus Cristo começava a sua missão diária lá no monte orando, buscando. Por que Jesus, sendo Deus, precisava orar? Você já pensou sobre isso? Eu já pensei muitas vezes. Ele precisava orar porque ele estava vivendo como um ser humano, não como Deus. Ele veio para viver a vida que era para Adão ter vivido e falhou. Então, Adão, que era o nosso modelo, pecou, ele falhou. Agora, o nosso modelo passou a ser o Deus encarnado. Cristo veio para ser um modelo de vida para nós. Acordar cedinho para orar, para buscar poder e depois pregar o Evangelho. Nós pregamos com a nossa vida. Alguns de nós somos pregadores 24 horas. Outros pregam em menos horas, falando, mas pregam as 24 horas vivendo. E o bom seria isso, que a nossa pregação maior fosse pela nossa vida. Cristo viveu pregando com o seu exemplo, com a sua fala, com os seus cuidados, com os seus atos. Como é que vive um atleta vencedor? Já pensou nisso? Como vive um atleta vencedor? Vamos pegar um atleta do futebol, sem nome de ninguém, mas um, um atleta daqueles grandes vencedores do futebol. Como vive esse atleta? Ele conhece os seus pontos fortes, e ele sabe que é forte em muita coisa. Ele conhece seus pontos fracos, ele conhece as suas debilidades, ele trabalha para ter uma vida saudável, para ter força, para ter disposição, para continuar vitorioso. Agora pense quando um jogador vitorioso do futebol, dessas grandes estrelas, quando ele para de jogar futebol, você já viu que alguns param também de se cuidarem? Alguns não se cuidam emocionalmente, não se cuidam fisicamente, e você já percebe, começam a engordar, começam a ficar fora de forma, começam a fazer coisas que não faziam antes e começam a sair da linha. Elas vão sair da vida dos jogadores, porque nós somos cristãos, devemos pensar em cristãos. Como é que vive um cristão vencedor? Um cristão vencedor, ele conhece as suas debilidades, né? Seus pontos fracos, e ele pede poder de Deus para vencer esses pontos fracos. Ele conhece seus pontos fortes e ele vive fortalecendo esses pontos diariamente. Isso é um cristão vencedor. Porque as vitórias diárias, elas fazem parte da vitória final. Eu não posso pensar na vitória final com o nosso Deus se eu não tenho vitórias diárias com Ele. Eu só posso pensar que eu serei vencedor
que eu estarei entre a multidão dos vencedores, lá junto à árvore da vida, com o nosso Deus, eternamente. Eu só posso pensar nisso se eu tenho vitórias diárias. Ah, mas nós temos fracassos diários também. Não importa, fracassos diários. Deus não se incomoda com isso, Ele quer perdoar se nós estamos buscando vencer diariamente. Nós não conseguimos atingir a Deus quando nós fracassamos. Nós conseguimos alegrar a Deus quando nós nos entregamos, quando nós nos rendemos a Ele, apesar dos nossos fracassos. É isso que Deus quer. Deus se alegra em nos perdoar, em nos fortalecer quando nós o buscamos. Então, Ele se alegra quando nós abrimos o nosso coração diariamente, quando nós nos rendemos a Ele. Isso alegra o coração de Deus. E Ele vê que nós estamos sendo vitoriosos hoje. E essa vitória de hoje é um prenúncio da vitória final na volta do Senhor. Não posso pensar em vitória final sem vitória hoje. O que diz o texto de Provérbios 23, 7? Como imagina a sua alma, assim ele é. Numa outra tradução, Provérbios 23, 7, na Nova Bíblia Viva, está escrito: como o homem pensa, ele é. Eu acrescentei, ou será. Em que pensa um cristão vitorioso? Ele pensa nas coisas do alto. Dá tempo pensar nas coisas da terra também. Dá tempo pensar nos negócios. Dá tempo pensar na vida. Dá tempo termos alegrias, lazeres e tudo mais. Mas o nosso foco principal é vida espiritual vitoriosa. Em que ocupamos a nossa mente? Nós somos um reflexo daquilo que comemos, das amizades que temos, dos livros que lemos também, de tudo que lemos, e nós somos reflexos daquilo que pensamos. E como nós pensamos, isso vai transformando a nossa vida, vai transformando a nossa mente, vai transformando o nosso dia a dia, o nosso pensar, os nossos atos, as nossas ações e reações. Como estamos pensando hoje? Como deve pensar um cristão? Um cristão deve pensar nas coisas de Deus. Um cristão deve pensar num futuro com Cristo. Um cristão deve pensar no dia a dia em salvar outras pessoas. Um cristão deve pensar pouco nas suas falhas, pelo menos um pouco. Em que eu tenho falhado? E pedir a Deus fortalecimento para vencer essas falhas. O cristão deve pensar naquilo que ele está sendo forte e dizer: Deus, me ajuda a ser vencedor a cada dia. Graças te dou porque tu me deste vitória hoje na vida espiritual, na vida familiar. Me deste vitória nas tentações físicas, nas tentações psicológicas, nas tentações de todas as formas, porque Cristo em tudo foi tentado, mas venceu. Observando o ministério de Cristo, quando ele fazia milagres, ele se retirava para orar. Por que orar depois dos milagres? Ele ia reabastecer a sua vida de poder. Cristo não se cansava de orar. Por quê? Porque ele tinha que estar ligado à fonte de poder. Porque ele, quando esteve aqui, ele não viveu como Deus, ele viveu como ser humano. E eu, como ser humano, originariamente ser humano, eu não posso viver pensando diferente. Eu preciso pensar que eu preciso diariamente estar ligado à fonte do poder. Cristo fez isso como meu exemplo. Tem mais 2, 3 versos que eu preciso ler. Salmo 37, 4 e 5. Está escrito: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Esse é o 4. E o 5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. O que é que está nos preocupando hoje? A nossa principal preocupação deveria ser
Eu estou agradando a Deus? Ou Deus me agrada? Eu estou me agradando do Senhor? Eu sinto prazer em estar na presença de Deus? Eu sinto prazer em ler a carta de Deus para mim, que é o seu livro sagrado. Eu quero gostar mais de ler escritos proféticos, de ler pensamentos do futuro com Deus, de ler a sua carta de amor para o meu coração, que é a Bíblia. Eu estou me agradando do que Deus mandou para mim hoje? Nós precisamos pensar nisso. Quando os espias do povo de Israel foram enviados a espiar a terra, né, o líder mandou 12. E quando os 12 voltaram, 10 estavam desesperados. E estavam desesperando o povo. Mas dois, como pensavam diferente, pensavam na presença de Deus, dois deles, esses dois fortaleceram o povo. E Caleb falou, em Números 14:8, se o Senhor se agradar de nós, Números 14:8, se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nola dará terra que emana leite e mel. Aqueles pessimistas disseram, nós somos iguais gafanhotos diante deles. Esse povo é um povo gigante, é um povo forte. O que nós viemos fazer aqui? É melhor que nós morramos no deserto. Seria melhor que nós tivéssemos morrido lá no Egito. Esse povo vai nos destruir. Assim pensa quem não coloca Deus em primeiro plano na sua vida. Mas Caleb e Josué falaram diferente. Caleb disse: se o Senhor se agradar de nós, a história será diferente. Ele vai nos colocar na terra que ele prometeu, a terra que mana leite e mel. O Salmo 37:4, agrada-te do Senhor, e ele satisfará os desejos do teu coração. E o Caleb disse, se nós agradarmos a Deus, ele vai cumprir a promessa que ele fez de nos dar a terra que mana leite e mel. Eu digo hoje, se o Senhor se agradar de nós, nós estaremos na nova terra com ele para todo sempre, eternamente. Amém. Se o Senhor se agradar de nós hoje, então o nosso pensamento hoje seria: eu estou agradando a Deus. Eu sugiro que nós pensemos sobre isso. Eu estou agradando ao Senhor hoje. Eu estou permitindo Deus fazer a sua vontade na minha vida? Ou é a minha vontade que prevalece? Mateus 6:33 nos ensina: busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Isso foi ensinado pelo próprio Cristo. Busque o reino de Deus primeiro. Eu estive viajando um outro dia para o interior de Pernambuco, lá para Catende, onde está o pastor Jário Souza, lá na terra dele, mas não me encontrei com ele. Eu fui encontrar uns irmãos, parentes que são de Maceió, irmão Joaquim, e irmão Joaquim, eu só consegui falar com ele depois que a sala 57 terminou. Nós saímos 5 horas da manhã de Maceió para lá, então não deu para estar presente na sala 57 por causa do sinal na estrada, mas ao chegar perto, nós estávamos tentando falar com o irmão Joaquim, ligando para ele não estava atendendo de jeito nenhum. Mas quando chegamos 8h15 em Catende, terminou a sala 57 naquele dia, 9 de fevereiro, e o irmão Joaquim nos atendeu. E ele nos recebeu. Sala 57. De vez em quando eu encontro pessoas que eu conheço, que amo. Pastor, estou na sala 57. Eu recebi uma mensagem da professora Verbênia, que foi diretora do Colégio Adventista de Aracaju, e ela está no interior de São Paulo. Ela disse: eu entrei na sala 57 com o pé atrás, mas quando eu vi que o pastor Elias, meu conhecido, meu amado, que foi meu líder, está na sala 57, eu disse: aqui é coisa boa. Disse a minha amiga, professora Verbênia,
e hoje está trabalhando no interior de São Paulo. A irmã Rosiane Valença, quando eu não estou presente, ela me manda uma mensagem: pastor, está faltando o senhor na sala 57. A Val Barbosa ora por mim todos os dias. Na sala 57 tem pessoas orando por nós todos os dias, né? E nós oramos por outros todos os dias. Nós precisamos fortalecer esse pensamento. Se o Senhor se agradar de nós, Ele vai nos colocar na terra prometida. Qual é a terra prometida para nós? Não é lá, Canaã terrena. É a nova terra com a presença do Senhor. E como nós devemos viver hoje? Viver como cristãos vitoriosos. E como vive o cristão vitorioso? Ele vive semelhante a como Jesus viveu. Nós fomos chamados para fazer a vontade daquele que nos chamou, assim como Jesus veio para fazer a vontade daquele que o enviou. E eu escrevi na minha Bíblia, eu repito isso que eu já disse: eu vivo para fazer a vontade daquele que me salvou. E eu quero ler o último texto para nós concluirmos. Agora eu quero ler Filipenses 4, 6 a 8. Você lê na versão que você tem, e eu leio na Nova Bíblia Viva. É a que eu tenho lido todos os dias, bem mais, e tenho comentado. Filipenses 4, 6 diz assim: não se aflijam com nada. Na Nova Bíblia Viva, não se aflijam com nada. Em vez disso, orem a respeito de tudo. Contem a Deus as necessidades de vocês e não se esqueçam de agradecer-lhe. Olha o conselho de Paulo. Não se aflija, não entre em desespero com as coisas dessa vida, mas conte tudo para Deus e não esqueça de agradecer. Sabe, quando nós oramos, Deus já providencia a bênção que nós estamos aguardando. E às vezes ele dá uma bênção maior do que a que nós pedimos. Não se aflija quando você está em situação difícil. Não se aflija. É difícil, né? Mas não se aflija, porque o nosso Deus está cuidando de tudo. E não esqueça de agradecer a Ele pelo cuidado. E o verso 7 diz: se fizerem isso, vocês experimentarão que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, conservará a mente e o coração de vocês em Cristo Jesus. Cristão vitorioso, ele vive agradecendo a Deus pelo seu cuidado. Ele vive com a paz de Deus que excede todo o entendimento, guardando a sua mente e o seu coração. E o último verso é o verso 8. E agora, irmãos, ao terminar esta carta, quero dizer-lhes mais uma coisa: firmem seus pensamentos naquilo que é verdadeiro, nobre e direito. Pensem em coisas que sejam puras e agradáveis, e detenham-se nas coisas excelentes. Pensem em todas as coisas pelas quais vocês possam louvar a Deus. Quantos querem fazer junto comigo um pacto com Deus? Espera aí, pastor, eu já tenho um pacto com Deus. Vamos renovar. Eu quero fazer um novo pacto com Deus. Viver para fazer a vontade dele. Viver hoje o dia, a semelhança como Jesus Cristo viveu. Oração primeiro, busca do poder de Deus e viver o dia inteiro fazendo a vontade dele. Você não quer fazer também esse pacto com Deus? Entregando a sua vida a ele, buscando a ele de todo o coração, vivendo como um cristão vitorioso para ser vitorioso na vitória final. Deus te fortaleça. Deus te abraça. Deus te dê vitória. Em nome de Jesus. Amém. Pastor Elias, faça Meu uma pastor. oração pedindo a bênção de Deus sobre nós. Afinal de contas, nós precisamos do poder, né, de Deus, porque por nós mesmos, né, nada acontece. Nós temos a nossa vontade, a nossa disposição, os nossos desejos, né? E por isso nós precisamos entregar tudo nas mãos de Deus. É bom ver a reação, né? Essa busca pela manhã, a orientação ela vem e desperta em nós uma vontade de ser cada dia melhor, né? Devemos ser melhor hoje do que fomos ontem,
devemos ser melhor amanhã do que fomos hoje, porém, nada podemos fazer em nós mesmos, senão a obra do Espírito Santo em nós, né, pastor? Claro, meu pastor. Obrigado. A tela agora se abriu diante de mim. Eu estou vendo Val Barbosa, essa santa de Deus, que tem as necessidades na família, tem o esposo, João, que precisa todo dia do cuidado de Deus na sua saúde. E ela manda quase todos os dias a oração a Deus, um áudio, manda para mim e cita o nome da minha esposa, o nome do meu filho, o nome da minha filha, do meu genro, da minha nora, da minha neta, e ela ora a Deus por todos eles. Uma santa essa mulher. Bênção, que Deus continue dando força a ela, né, pastor? A Sim, e ela, curando nós o temos esposo, não é? Fortalecendo, dando mais alegrias isso. na vida. E Vamos aqui na orar, meu sala, pastor? pastor, a gente Sim, tem uma consciência, né, do que a gente, o remédio que a gente oferece é aquele que a gente precisa, né? é, Então, Val, ela ora tem um ministério de oração tremendo, né? E eu tenho certeza que ela também precisa de oração, né? Então, a sim, ela e a família dela, que nós possamos continuar orando, né? Não, na verdade, nós temos um grupo, né, de pessoas que tem esse ministério poderoso, e eu acredito que tem até o dom, né? Tem até tem, o os dom. intercessores. Exatamente. Então, assim, pastor, eu fico assim admirado. Tem alguns irmãos aqui, por exemplo, outro dia eu recebi uma mensagem também da irmã Zeniade, era 2h40 da manhã também, né? E ela falando, nesse momento estou orando por você e sua família, a irmã Eunice, a irmã Célia, né? Então, nós temos um grupo aqui de irmãs que tem um dom da oração e que gasta muito ou investe muito tempo na oração, né? Que Deus seja louvado por isso, viu? Obrigado, viu? Vocês, irmãs poderosas na oração, pode ter certeza que a oração de vocês tem feito a grande diferença em nossa vida. Não é isso, pastor Elias? Claro, pastor. Às 5h41, a irmã Aderlânia, que é uma das moderadoras, mandou uma mensagem para mim. Orei por você nesse instante. Olha, os irmãos que oram por nós, como trazem a nós uma segurança, uma esperança, não é? Uma alegria. Vamos orar, meu pastor? Por favor, meu pastor, já falando de oração, então ora para que essa mensagem tão linda, tão maravilhosa, tão motivadora, né, e ao mesmo tempo orientadora, ela de fato crie o efeito que precisa criar em nossos corações. Amém, meu pastor. Amantíssimo Deus que estás nos céus, nós te agradecemos pelo nosso modelo perfeito, que é o Senhor Jesus. Ele orava todos os dias antes que o sol nascesse. E ele passava o dia cumprindo a sua missão, vivendo para salvar as pessoas. Ó Deus, ajuda-nos a viver como nosso modelo. Continuar te buscando na madrugada, todos os dias. E passar o dia ajudando a salvar pessoas, pregando o evangelho com a nossa vida, com o nosso testemunho. Ó Deus, abençoa os intercessores e as intercessoras da sala 57. Como disse o pastor Adevaldo, eles oferecem o remédio que precisam. Ó Deus, ouve os seus pedidos, atende às suas necessidades, Senhor. Atende, Deus, às necessidades espirituais de cada um de nós, e a principal é decidir a nossa maior necessidade, Senhor, a nossa maior hoje e todos os dias é decidir que a tua vontade seja feita na nossa vida e que a nossa vontade se submeta à tua vontade. Ó Deus, dá-nos esse privilégio de viver assim, hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastorzão, amo você, preciso de você para ser feliz. Você é a parte visível de Deus. Eu creio mais em Deus que você existe, viu, amigão? E você mora aqui, ó. Não paga aluguel e é de quem cobrar, viu? Ô, pastor Devaldo, não é difícil te amar, não. Eu te amo também. Eu estou feliz porque a tua felicidade é a minha também. E eu preciso de ti Amém. para ser feliz ainda. Que Deus te abençoe. Muito obrigado, meu amado. Deus abençoe você também. Obrigado pela mensagem. Deus seja louvado. Benção, hein, amados? Muita benção, né? Que ambiente gostoso, né? Um ambiente muito bacana esse ambiente aqui da sala. Hora dessa,
Olha só que horas são, né? 6h16 da manhã, cedinho ainda, né? A gente tem o privilégio de ter essa ótima oportunidade, né, de juntos poder adorar o Senhor, para a gente ter uma direção bacana, uma direção saudável. Inclusive, não esqueça, tá? Não esqueça que nós estamos aí numa direção da vigília do reencontro. É, a vigília do reencontro. E aí nós precisamos estar em movimento. E não esqueça que isso tem a ver com velocidade, tá? Sabe quando eu falo essa palavra velocidade dentro desse contexto que vem à mente? As mensagens angélicas, né? O anjo voando pelo meio do céu. É velocidade na propagação da mensagem de Deus. E às vezes a coisa acontece de uma forma bem bacaninha. Você quer ver? Tem gente que fala assim: ah, mas eu preciso falar, pregar, estudar, orientar. Tudo isso é verdade. Tudo isso é verdade. Precisamos nos envolver. Mas quando você convida alguém para a sala 57, sala de oração 57, né? Esse alguém, essa pessoa vai ter também esse reavivamento espiritual. Esse reavivamento vai dar para a pessoa um outro sentido. E são mais pessoas ajudando a pregar, mais pessoas no movimento. Isso quer dizer que são mais pessoas ajudando, né, aliviando às vezes o fardo. Então, quanto mais pessoas estando recebendo essas orientações, é melhor para mim, é melhor para você, porque a gente divide, podemos dizer assim, as tarefas, né? Fica mais fácil, fica mais leve, sabe? Hoje eu comecei falando exatamente sobre a ideia que o trunfo, a viradinha de chave que a gente fala, é o batismo com o Espírito Santo. Não tem como, humanamente falando, é impossível pregar um evangelho num mundo que a maioria das pessoas não querem ouvir. A maioria das pessoas não querem ouvir, não estão se importando com isso. Humanamente falando, é impossível. Mas a Bíblia diz que com o batismo com o Espírito Santo, os mesmos milagres que aconteceram no passado vão acontecer nos últimos dias. Para isso, nós precisamos desse batismo, dessa unção, para que possamos dar o sonido certo na trombeta. E aí sim, quando isso acontecer, Jesus voltará e nós sairemos, irmãos, desse mundo de caos que nós estamos. O mundo não está um caos? Fala a verdade, não está? Está um caos, o mundo está um caos. Você não tem, você não tem tranquilidade em nenhuma área da vida. Nenhuma área da vida. Política? Tem paz? Tranquilidade? Não tem. Saúde? Nem fala. Segurança? Educação? Irmãos, não está fácil. Não está fácil. Por isso, nós precisamos alavancar para que tenham mais pessoas com essa orientação que eu e você, que nós temos. Eu estava num pequeno grupo essa semana, dos 10 dias de oração, e a irmã lá assiste também participativamente da sala. Ela disse: olha, pastor, eu nunca tive essa orientação sobre a direção. A gente sempre conheceu sobre o Espírito Santo. A igreja sempre falou. Mas agora essa informação mais prática de orar o Espírito Santo, de ter esse relacionamento íntimo com o Espírito Santo. Ela falando, isso para mim é novo. Isso para mim é novo. Então, vejam, eu acredito que tem muitas pessoas aí que estão precisando, mesmo no nosso meio, sim. Então, a vigília do reencontro, eu acho que vai ser uma oportunidade para a gente poder alavancar mais esse movimento e mais pessoas que já estiveram aqui um dia poder, talvez, se firmar um pouco mais nessa direção. Que Deus nos ajude nessa direção, Deus nos abençoe. E falando que nós precisamos orar muito por isso e nos envolver. Quero chamar aqui novamente o pastor Abidoral Sintra. Ele vai orar por alguns pedidos aqui, vai orar por nós, no modo geral, porque a gente sempre ora, né? Por mais que a gente mencione alguns pedidos, a gente sempre ora também, no modo geral, por cada um aqui. Deixa eu chamar aqui o meu pastor, pastor Wagner Almeida. Deixa eu chamá-lo aqui.
porque nós temos aqui uma coisa bacana todo dia, que é testemunho, né? Pessoas falando das formas que Deus tem abençoado. E aí, meu pastorzão? Tudo bem, meu pastor? Coisa boa, caminhamos até agora, né? Tudo bem aqui, redondinho na sala. Gabriel ali operacionalizando a máquina do processo. Tá tudo certinho, os moderadores aí cuidando em cada horário, os intercessores que não param de orar. Bom É isso demais, aí. né, pastor? Bom, rapaz, isso é bom demais, né? Imagina no mundo aflitivo como que nós vivemos, não ter momentos de qualidade com Deus, rapaz, é você assinar seu registro de morte, irmão. Tem que Como o pastor, como o pastor Abidoral disse, é igual o coração, se parar, cai. se parar de chorar, cai, né? Então é isso, a gente vê essa multidão aqui, ó, essas pessoas que não saem aqui da sala e porque essas pessoas estão aqui, a sala existe, né? Uma soma de esforços da gente colocar no ar e de vocês estarem aqui. E nós agradecemos muito a Deus pela existência de todos vocês. Vamos ver até onde o Senhor pretende nos conduzir. Quando fala nos conduzir, conduzir a todos nesse movimento, é a influência que este movimento de forma saudável tem feito na igreja. O pastor estava pregando aí e uma amiga dela entrou e disse: Rapaz, o pastor está lá, então a coisa é boa. Todos vocês provocam a mesma coisa. Todos os amigos de vocês que veem vocês aqui chegam à mesma conclusão. Se alguém que eu gosto está na sala, que eu respeito está na sala, é porque a sala é um lugar atestado. Por isso a gente traz aqui todas as figuras administrativas da igreja que desejam passar aqui na sala, você, o testemunho do membro da igreja, exatamente para esse processo todo estar validado. Benção, né? Muito bom, pastor. Muito bom. Que Deus continue abençoando aí na condução do testemunho. Mas antes de entregar para você, deixa eu aproveitar, pastor. Vai para eu não ser mandado embora e nem para o RH aí da sala. Tem isso agora? Não estou sabendo que tem RH, não. Ai, ai. Deixa eu aproveitar e ler, pastor, com o pessoal aqui. Aí eu já deixo você seguir aí o texto que eu não li ainda do link. Ah, não, olha, se você não ler, realmente eu ia chamar o RH, porque nós estamos Já combinados com esse trem. Deixa eu pegar aqui, você que está com o seu celular favorável, você que tem condição de fazer a leitura, né? Nosso link hoje tem um texto muito especial, viu? O texto diz assim, ó, quando o Espírito Santo controlar a mente de nossos membros da igreja, o resultado será na igreja, na linguagem, no ministério, na espiritualidade, mais alta norma do que agora existe. Rapaz, viu? Esse texto é o texto, hein? Eu vou ler, opa, só um pouquinho. Eu vou ler esse texto todo, pastor, hoje. Vai, Porque né? esse aí foi só um recortezinho dele, mas eu vou ler esse texto em algum momento, quando o Júnior Valverde estiver falando sobre a descoberta dele do Espírito Santo, que ele também, como membro da igreja, descobre o Espírito Santo como uma pessoa. Parece pouco isso, né? Alguns não entendem a importância disso, isso muda tudo. E aí eu vou ler esse texto na íntegra. Rapaz, ele é um É um texto. texto poderoso. Muda tudo. Muda tudo. Antes o Espírito Santo tira tudo do lugar e coloca tudo perfeito, né? Sabe o que me preocupa, pastor? O reverso do texto. O reverso do texto. Ela diz, quando o Espírito Santo controlar a mente, vai ser assim. Aí, nós, avaliando a igreja hoje, ela não é assim, certo? Então é Exato. falta de quem? Do Espírito Santo. Então, rapaz, a gente tem a teologia do Espírito. A gente tem a teologia dele. A nossa teologia é muito boa, mas a gente não tem a pessoa dele controlando a mente. Não é saber sobre o Espírito Santo não fará com que ele controle a minha mente. Desejar o Espírito Santo, pedir o Espírito Santo, andar com ele na proporção da importância do valor desejado é que fará com que ele controle a minha mente. Isto parece que tem uma nuvem, né? Uma venda. A gente fala essas coisas e parece que elas não têm a importância que deveriam ter, mas é o estado natural em que nós nos encontramos.
As coisas espirituais se discernem espiritualmente. Quem é carnal, quem é espiritual é espiritual. E aqui não estou estabelecendo nenhum tipo de casta, não quer dizer que você vem aqui para a sala, você é melhor do que alguém, não, mas a compreensão de como buscar o Espírito Santo é fundamental para você ter o resultado disso na sua igreja e na sua própria vida, né? E um dos propósitos da sala, pastor, é compreender melhor esse ministério maravilhoso que é o ministério do Espírito Santo. E isso tem participação de várias pessoas, né? Quando vem pregar sobre o assunto e de alguma maneira esse conteúdo ele vai sendo completo, né? Dentro das orientações e direção aqui da sala, que faz parte de um princípio, né, da igreja, né? A igreja trabalha claramente nessa ideia do contexto que o Espírito Santo, né, nós temos a ideia que o Espírito Santo é a pessoa responsável por essa orientação. O que nós estamos fazendo é escavando e procurando entender cada vez mais esse ministério e a pessoa do Espírito Santo aqui, de modo que a gente pode falar com o Espírito Santo, orar ao Espírito Santo, ter essa parceria com o Espírito Santo na nossa vida diária. Tem sido algo muito especial para nós e, com certeza, Deus tem levantado, né, isso aí nesse mundo adventista aí, a gente já tem visto aí essas evidências. Você falou outro dia, né, sobre a questão de concílios que tem feito, falando sobre o assunto. Deus seja louvado por isso. Vamos caminhando, né, pastor? Pastor Lucas está no Adventistas Brasil, fazendo os 10 dias de oração de manhã, no mesmo horário que a gente aqui, e à noite. Como de manhã nós estamos aqui, ali por volta de 7h30, 8 horas, digite aí no seu Google Adventistas Brasil, e você vai encontrar o canal que vai estar aberto, e o pastor Lucas está pregando todas as noites durante essa semana. Tem sido uma bênção, ele fez um sermão sobre o Espírito Santo e o Apocalipse, extraordinário sermão, extraordinário sermão. Então, acompanhe lá. Se você não tem 10 dias à noite, se você tem 10 dias à noite, vá para a igreja, irmão. Se você tem 10 dias agora de madrugada, vá para a igreja. Mas se você não tiver à noite, procure lá, Adventistas Brasil, pastor Lucas, que faz o estudo do Apocalipse, do grande conflito conosco, está no Adventistas Brasil fazendo uma série extraordinária durante esses 10 dias. Amém. Pastorzão, permita-me fazer uma oração com você. Aí Por você já favor, segue irmão. o testemunho e a gente fica Vamos aqui nessa. ligadinho. Senhor nosso Deus, Pai querido, queremos louvar o teu santo nome pela tua direção, pelo teu cuidado conosco, pelo carinho que o Senhor tem para com cada um de nós. Cada manhã a gente sente o teu abraço quando a gente clama ao Senhor e nós queremos agradecer o Senhor por isso. Agora o pastor Wagner vai conduzir aqui um testemunho. O testemunho tem o propósito de demonstrar como o Senhor tem trabalhado em nossa vida, na vida dos nossos irmãos, que tudo seja feito para a tua honra e tua glória, Senhor. Abençoe poderosamente esse momento que se segue agora também. Use o pastor Wagner e usa também o irmão que vai testemunhar, ou a irmã. Esteja com cada um deles, esteja com cada um de nós. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, graças a Deus. Obrigado, amigo. Eu amo você, eu preciso de você para ser feliz. Você é a parte visível de Deus e eu creio mais em Deus porque você e esse povo todinho da sala existe, irmão. Eita glória, viu? Bênção Mora aqui, pura. pastor. Você mora aqui, ó, e não vai sair não, viu? Você Ó, e pode até bater para sair, mas não vou deixar, viu? se cobrar aluguel, irmão, eu vou ficar bravo. Deus abençoe, meu pastor. Vamos nessa. Muito bem, queridos, estamos aí na caminhada. Olha que coisa boa, né? Nós estamos vivendo aqui hoje, até agora, e tem muito mais coisa para a gente pegar como ideia. Agora, antes de entrar no testemunho, vou pedir, está vendo que eu estou adaptado hoje aqui, estou no meu celular, meu computador, de novo, deu um probleminha, está lá no médico, hoje eu vou buscá-lo, se tudo der certo, ele vai estar pronto para a gente trabalhar amanhã com mais eficiência. Mas, por enquanto, também suprido aqui pelo telefone, dá para conversar com você e conversar com o irmão Valverde. Mas, deixa eu lembrar uma coisa importante para você. Nós estamos aí na perspectiva dessa vigília que o pastor Adevaldo falou aqui. E aí nós vamos fazer isso só quando o nosso pico aqui de pessoas assistindo a reunião por mais tempo
bater nos 5.000 ali. Vamos começar essa contagem depois dos 10 dias, porque tem sala 57 espalhada por todo canto aí do Brasil nos 10 dias da madrugada, e tem que ser assim mesmo, né? Você é chamado para apoiar a sua igreja local. E aí depois nós vamos começar a contagem. Quando a gente bater nos 5.000, aí a gente faz essa vigília do reencontro. Reencontro com quem já esteve na sala, reencontro com quem já esteve na igreja. E vamos trazer aqui, porque hoje eu vou lançar para você, na semana que vem, depois dos 10 dias eu vou retificar isso, mas vou lançar para você um desafio durante o testemunho hoje, tá bom? Então fica aí comigo e vamos continuar crescendo. Para essa vigília acontecer, obviamente, você deverá fazer contato com pessoas, ligar para elas. Ou faz o que eu estou pedindo, entendeu, irmão? Faz o que eu estou pedindo, porque às vezes você ouve aqui e diz, não vou fazer, tem mais gente fazendo, se eu não fizer não faz diferença. Claro que faz. Então, faz o que eu estou te pedindo aqui, ó. Entre em contato com pessoas, aumente o número de links que você envia, crie uma comunidade para você colocar mais pessoas nessa comunidade e vamos aumentar o número de links enviados, que é daí que o Espírito Santo trabalha, para aumentar esse fluxo até 5.000 novamente presentes por mais tempo na reunião, ultrapassando sempre mais de 10.000 adoradores há quase 4 anos. Estamos fazendo aniversário daqui a pouco de 4 anos de funcionamento da sala. Dito isto, vamos... Eu estou aqui num pedestalzinho, se tremer um pouquinho, você não acha ruim, não, tá? Deixa eu organizar aqui. Pronto. Vamos chamar... Gabriel, encontra o irmão Valverde aí. Depois a gente vai encontrar o Júnior Valverde. Eu não tenho condições de ver se esse pessoal está aqui, mas você vai encontrá-lo aí para mim. Irmão Valverde, nós começamos a contar a história dele ontem não, segunda-feira, e foi uma bênção. O que a gente sorriu com ele aqui, nós vamos terminar a história dele, ver como é que a sala existe para ele, e aí vamos chamar o Júnior, que tem um aprendizado aqui no testemunho do Júnior, muito importante para você e para mim também. Encontramos aí, Sir Gabriel Valverde na área. O Júnior Valverde eu já consegui encontrar. Agora, Valverde somente não está aparecendo na lista. Então, chama o Júnior Valverde aí e me coloca ele aqui na tela, por gentileza. Júnior, abre sua câmera e seu áudio, por favor, e vamos conversar com você. Bom dia, amigo, tudo bem? Bom dia, querido. Tudo na paz, pastor? Aí, bom vê-lo aqui. Seu papai não está aqui na área, pelo menos não o encontramos como Valverde. Eu creio que está com o nome José Jaides. Então, veja aí, Gabriel, José Jaides. É que na segunda ele entrou com Valverde e pode ter mudado lá. Se o Gabriel encontrou, muito bem. Se não, nós vamos seguir aqui e depois eu trago o seu papai para conversar com a gente, que foi uma benção e conhecer ali a experiência. Repete o nome, Júnior? Pesquisa José Jaides. José Jaides. Gabriel, vê se minha imagem trava. Eu vou estar saindo aqui. Me diz se ela travou aí, enquanto eu estou dando uma olhadinha no Valverde. Travou, não? Oi? Ela some para gente. A minha imagem some para você, né? Isso. Entendi. Já já eu volto. Mas o áudio permanece, né? Sim. Tá, então isso é importante. Deixa eu ver aqui o nome que você está. Já estou entrando em contato com ele aqui para a gente ajustar isso. Vamos ver se ele me responde ali. Voltando, aí, Deus, é aqui. Aí eu apareço novamente, certo? Muito bem. Vamos fazer alguma adaptaçãozinha hoje. Júnior, você tem quanto tempo de adventista, irmão? Amigo, hoje eu creio que eu tenho uns 25 anos por aí. 25 anos. E quantos anos você tem de idade, velhinho? Fazer 39. Mas é Em velho, março. né? 39 anos de idade, uma criança, né? Que coisa boa. Você foi criado em que região do país, amigão? Caboto, município de Candeias, aqui na Bahia. E você Só. viveu sempre. Seu pai era católico, né? Sua iniciação religiosa foi na Igreja Católica. E seu Sim. pai, como católico, ele é também
como é adventista. Ele era bem dedicado, participava das atividades da Igreja Católica, e ele levava você logo cedo para as atividades, para as romarias da Igreja Católica, e você ia querendo ou não? Como é que é? Você, agora sim eu vou para a romaria, ou você ia puxado pelo papai? Como é que era? Isso, naquele soninho mesmo, ia naturalmente. Tinha que ir É mesmo com verdade. os irmãos, né? São 4 filhos, 3 homens e uma mulher. E aí tinha que ir junto com ele ali, 6 horas da manhã, tinha que estar lá. 6 horas da Aí manhã ele arrastava os 4 meninos. E o que que vocês faziam lá nessa adoração católica lá? a gente ficava lá na igreja, ficava na catequese para o aprendizado da parte bíblica, né? E aí assistia os cultos logo ali cedinho, né? Você vê, né, irmãos? Tem irmão católico fiel demais da conta. Impressionante, né? Que tem gente fiel que não estão, eles não estão nas fileiras adventistas, mas são filhos de Deus, irmãos. Filhos de Deus. Homens e mulheres que têm o coração cristalizado na fé que praticam. Ellen White diz, queridos, em um texto, que existem muitos cristãos de outras denominações e muitos católicos que são muito mais fiéis do que adventistas do sétimo dia que estão registrados nos livros da igreja. Extraordinário, né? Às vezes a gente passa por ali, o irmão está lá no terço dele, rezando o terço, ele se inclina diante da imagem e faz o sinal da cruz, e às vezes a gente acha que está em melhor circunstância que aquele ser humano ali, né? Deus não vê como nós vemos. Nós temos que evangelizar, claro que sim. A verdade que nós temos combate um monte de doutrinas que nós sabemos divergimos da Igreja Católica, como a guarda do domingo, a adoração de imagem, imortalidade da alma. Mas isso contestado pela Bíblia é uma coisa. Como o católico pratica a sua fé diante de Deus, amigo, é outra completamente diferente. Então, é lindo isso. Quatro filhos, irmãos. A idade de vocês era pertinho, Júnior? Sim, sim. Quase uma escala, de um Quase ano uma após o escadinha. outro. Os pais Isso. antigamente não tinha dó das mulheres, não, né? Era um filhinho atrás do outro. A bichinha estava de resguardo e ficava grávida de novo. Minha sogra e minha mãe passaram por isso. Então, 4 menininhos riscados. 6 horas da manhã, riscava com os meninos e igreja cedinho, né? Cedo. É uma fé muito bonita. E até hoje ele pratica esse tipo de fé aplicada ao cristianismo. Você hoje é casado e tem quantos filhos, Júnior? Qual a sua profissão, amado? Hoje eu trabalho com meu irmão como gerente na papelaria Maranata, né? Lá a intenção é a gente não só parte profissional, mas a gente está sempre passando a mensagem para as pessoas que estão ali, né? É uma oportunidade. E minha família, minha esposa Rose Valverde e Maria Vitória, essa bênção na nossa vida. Então você tem é, a Maria Vitória como filha e o nome da sua esposa é Rose. Rose. Quanto tempo de casada, hein, menininho? Temos aí 8 anos já. Não, não errou, não, né? Porque tu demorou a responder, rapaz. Homem erra a data de casamento, não é brincadeira esse negócio com a gente. Mas você disse para mim, rapaz, que você viveu um momento assim muito difícil com a sua filhinha, porque a sua filhinha nasceu com refluxo e ela se engasgava fácil com leite. Ao mesmo tempo, sua esposa tinha uma boa produção de leite materno, que é uma bênção, né? E Exatamente. muitas vezes saía bastante leite enquanto sua filha mamava. E uma dessas circunstâncias, conta para a gente como foi. E tem um negócio no meio dessa narrativa que você fala, que eu quero deixar o link pingando aqui para a gente pegar um pouquinho mais na frente no testemunho. Mas o que aconteceu com a sua filha e como é que foi que Deus
providenciou o livramento dela? Na realidade, foi um sábado, eu estava doente, não fui para a igreja. Aí à tarde eu tinha melhorado, né? Aí à tarde eu procurava sempre não estar em casa, porque quando a gente está em casa, muitas vezes vem aquele sono missionário que muitas vezes impede a gente de sair. Aí eu fui para a missão, cheguei ao pôr do sol em casa, aqui mesmo na sala. Aí sempre que eu chegava do trabalho, ela assoviava, ela já na barriga da mãe já sentia ali. E aí nesse dia que ela estava aqui na sala dormindo, né? Quando eu cheguei, eu percebi que ela estava com os olhos meio abertos, né? Pensando eu que estava acordado. Então, você sabe como é pai de primeira viagem. A gente vai chegando e já está na ansiedade de abraçar, cheirar a bebê, que é o meu sonho. Sempre gostei de crianças. Até na igreja, tomar conta de uma criança que sempre deixou marca em mim. Aí nesse dia, ela acordou chorando e bastante, porque a mãe antes teve uma dificuldade para colocar para dormir, porque ela só dormia com a mama. E aí e isso foi recentemente que a mãe falou para mim, né? Aí eu tô lembrando aqui. Aí quando eu assoviei, ela acordou e começou a gritar, a chorar. E a mãe viu, aí já sabe como é mãe, já reclamou, já falou, você acordou a menina? Eu falei, não, pensei que ela tava dormindo, ou estava acordada, ou seja. E aí pegou ela, sentou aqui no sofá, deu a mama ao lado direito para ela. Aí conversando, né? Eu, meu pai, minha sogra aqui na sala. Depois mudou de lado para a esquerda e a gente conversando. E ela estava na posição certa, né? Segundo a minha esposa falou. Nesse momento, ela veio a engasgar e começou a mudar de cor. Isso abrindo parênteses, interessante que ao a gente ter filhos, a gente não tem assim uma ideia de que acontecia essas coisas, né? No momento que a gente teve ela, e eu nunca tinha ouvido falar de histórias assim que aconteceu de uma criança a engasgar. A gente não tem muitas vezes essa noção. E aí quando aconteceu isso, foi um desespero. Meu pai viu, né? Pegou a Maria Vitória nos braços e fez o procedimento, né, ali rápido. E minha esposa já angustiada pegou Maria Vitória rapidamente na mão dos meus pais e veio para aqui, para o fundo da casa de meu irmão. E geralmente a porta fica aberta, né? E quando ela foi abrir a porta, quem disse que estava aberta estava fechada, que minha cunhada ela trabalha no SAMU, então ela tem esses treinamentos de fazer as manobras. E aí no momento ali que a gente estava tentando abrir, eu em oração, né? E minhas orações sempre foi assim, em nome de Jesus, deu certo, né? E a gente procurava ver como é que ela estava. Teve um momento que eu até falei, acho que ela tá boa, tal, na fé, né? Naquela vontade de que era um momento difícil, né? Para todos nós ali, a gente tem praticamente sem uma experiência para tentar salvar a vida de Maria Vitória. E aí meu irmão estava no banheiro, depois saiu, com a toalha ali, todo ensaboado, tomou um susto porque quando a gente bateu na porta, já foi de uma maneira mais forte, né? Para tentar ali tentar salvar a nossa filha, porque minha cunhada estava naquele momento. E aí meu irmão abriu, quando viu, minha cunhada não estava presente, minha cunhada Érica. E aí minha esposa já foi da cozinha para a sala, chegando na sala não estava, aí saiu, portão afora, foi para a esquina, fui junto, e aí, por favor, salve minha filha e tal. E aí algumas pessoas na esquina ali sentadas, viu o drama, e as pessoas sem experiência nenhuma só viu e não conseguiu nem vir próximo para ajudar. E aí naquela angústia, os pais de minha cunhada moravam perto ali, né? Da esquina para lá, uns 20, 30 metros. Aí eu fui correndo, chamei, bati no portão, nada de minha cunhada ouvir. Nesse intervalo, meu irmão já pegou o carro na garagem com rapidez, do jeito que ele estava, com toalha e tal, e já foi para a esquina
a pegar minha esposa com Maria Vitória, lá nos braços, né? E aí me chamou ainda, eu falei, não, pode ir, para não perder tempo, porque daqui que eu ande ainda é perder tempo. Aí eu fiquei, naquele momento, ali na frente da casa da mãe de minha cunhada, e eles já partiram para o hospital, que de casa para o hospital, se eu não me engano, é uns 200, 300 metros por aí. De carro chegaria muito mais rápido. Quando chega uma esquina antes do hospital, o que é que acontece? O engarrafamento. Quando tem esse engarrafamento, minha esposa viu Maria Vitória, ela já estava ficando roxa, né? Nesse intervalo aí, e aí falou para meu irmão, minha filha está morrendo, Everton, tá meu cunhado e tal. Aí meu irmão falou, não, não, Maria Vitória, não, Maria Vitória. E aí, no momento, um rapaz, um anjo de Deus, viu a situação ali dentro do carro e pediu para os carros abrirem, para que o carro pudesse passar para ir para o hospital que já estava já à frente. Aí prosseguiu, entrou no hospital, ela foi para emergência, né? Ali na pediatria. E aí minha esposa foi e entregou o bebê ao médico. Eu creio que ela, quando entrou, já foi na sala, já ali no espaço. E disse assim, pelo amor de Deus, salva a minha filha. Mais ou menos isso. Aí o médico olhando a situação, eu me lembro que o médico disse assim, eu não sou Deus. Aí ela falou assim, mas por favor, salve a vida da minha filha. Aí ela pegou, o médico pegou ela e levou para a sala. E aí ela saiu, foi lá para fora. Segundo informação, ela disse que nas orações dela, eu me lembro que ela dizia assim que tomasse a vida dela e salvasse a vida de nossa filha. Né? E aí ela chegou a se ajoelhar no chão ali. Teve um momento que pessoas estavam vendo a situação. E o que é que acontece? Eu aqui já estava aqui em casa para levar minha sogra para o hospital de moto. Lembrei de uma pessoa que, se souber dessa situação, só Deus sabe o que é que acontece. É minha mãe. Meu pai já tinha conversado com ela lá em cima a situação e correu, né? Meu pai com 60 e poucos anos, correndo desesperadamente como nunca antes para ir para o hospital. Quando eu subi, minha mãe lá já estava no sofá sentado, porque as pernas começam a tremer que nem vara verde. Ela está até aqui ao lado escutando. E aí tentei acalmar, falei, não, minha mãe, ela vai ficar bem, né? Porque nesse momento, Deus tem me dado força para orar. Pedir força a Deus para, nesse momento, porque o desespero não vai adiantar em nada, só vai perder tempo. Aí depois ela ficou mais calma ali, sentada, eu desci para pegar minha sogra e fui para lá, para o hospital de moto. Chegando lá na recepção, que eu estava com os documentos também de Maria, eu falei assim para uma jovem, né, que era modelo e estava lá na recepção, ela, uma jovem alta, tinha mais ou menos quase 2 metros, olhei para ela assim e disse, olha, porque quando eu cheguei lá, eu já tinha uma vitrine e Maria Vitória já estava no colo da esposa. E aí eu automaticamente já vi, minha filha está bem. Aí eu falei para ela, olha, eu creio num Deus vivo, meu Deus não é um Deus de pedra, meu Deus não é um Deus de madeira, é um Deus vivo. Ele fala, ele ouve. Ela começou a olhar para mim assim, as pessoas olhando, e eu desabafando, é o Deus que eu sirvo. Que ele ouviu a minha oração, entendeu? Que já deu certo, porque não vai dar certo. Aquilo que vai dar certo é tipo, tá longe ainda. E aí, naquele momento ali, ela também, a recepcionista falou algo que tinha acontecido também com a filha, e ela começou também a glorificar a Deus. E aí, teve um momento que, quando a minha esposa deixou a filha com o médico, ela ficou lá fora, em oração, e chegou uma pessoa, perguntou, o que foi que aconteceu? Aconteceu isso, isso, aquilo com minha filha. Depois veio a segunda pessoa, uma senhora, até vizinha, de vez em quando ela passa aqui, uma pessoa abençoada, e disse assim, oi, tudo bem? Pode ter, não, minha filhinha, que aconteceu uma situação com ela e tal. Aquela menina, aquela criança ali, ela já está bem. Ela está lá no colo de sua cunhada. Isso um pouco antes. Ela aí fui lá ver. E Maria Vitória chorando, pastor, chorando lá no braço de minha cunhada, querendo o quê, pastor?
querendo comer, pastor, mamar, porque naquele dia do engasgo, a galera não tinha se alimentado suficientemente. Claro que sim, né? Quer comer. E aí, quando minha esposa foi para lá e viu Maria Vitória nessa situação, qual era a vontade da mãe? Dar a mama ou não? Depois de uma situação tão difícil que aconteceu, que nunca passamos por isso, nem com alguém, simplesmente ela hesitou de dar a mama, porque não queria que acontecesse o mesmo fato. Não é? Olha só, você narrando essa história me deixa pensativo em alguns lugares. O primeiro é que você disse que sempre resolve as coisas com oração, né? Você sempre recorre à oração, não é apenas quando a coisa está ruim. Você recorre à oração como uma prática sua. Para tudo você disse no áudio para mim, pastor, para tudo eu oro, para tudo eu oro. E essa é uma prática muito interessante. O pastor falou sobre isso hoje, né? Para tudo o Júnior ora. Sabe, queridos, a vida cristã, quando você deixa para orar só quando a coisa fica ruim para o nosso lado, é muito mais difícil você superar os momentos de dificuldade, porque você só tem o hábito de orar na emergência. Só há intensidade na sua oração na emergência. Será que, aplicando o que o Júnior está dizendo aqui, será que vai ter que ter sempre alguém engasgado na vida da gente? Será que a gente vai estar sempre tendo que passar por momentos de aflição para Deus nos levar para um lugar realmente de oração? Ontem eu preguei na igreja, o tema dos 10 dias era a nossa consciência, e a Bíblia era apresentado pelos 10 dias como o elemento de proteção contra os enganos de Satanás. E eu perguntei, quanto tempo hoje você leu a Bíblia? Uma irmã da igreja, obviamente, sentindo a presença de Deus, declarou para nós, pastor, não li a Bíblia hoje. Aí eu disse para ela assim, nenhum problema que você testemunhe de que você não tenha lido a Bíblia. O problema real é que você não leu. Seu testemunho é muito bom para a gente aplicar aqui, mas não ler a Bíblia, não estudá-la todo dia, é um problema gravíssimo. E muitos adventistas, Júnior, vivem de orar só nos momentos de crise. Vivem de ler a Bíblia só nos momentos de crise. Quer ver um exemplo? Aqui na sala acontece também isto. Não que isso esteja errado, irmãos, deixa eu explicar bem. Mas a gente percebe que, em momentos de aflição, alguns mantêm sua fidelidade na busca a Deus com mais intensidade. Quando essa aflição passa, isso também passa junto com a intensidade e desaparece. Buscar a Deus no momento de aflição não é nenhum problema. Busque a Deus no momento de aflição. Qual é o problema? Buscar a Deus só quando estamos em aflição. Aí você tende a não ter fé suficiente para chegar numa janela e dizer assim, ó, opa, vamos sair. Preparando sua experiência, né? Alguém compartilhou o quadro aí, Gabriel? Dá um jeitinho para mim. Aí, obrigado. Quando você deixa para orar só no momento de crise, você não vai ter fé suficiente para permanecer ao lado de Deus nos momentos que aparentemente não existe crise. E aí você coloca a sua vida com Deus em risco. Como é que é? Por que você decidiu, Júnior, em tudo orar? Você disse, pastor, para tudo eu oro. Por que você desenvolveu esse hábito e de onde ele vem? Pastor, então, quando eu me batizo e vou para a igreja, né, ali na adolescência, a gente não tem um encontro com Deus verdadeiro porque não procura prática, né, o envolvimento na obra. Meu pai comprava lições, e a gente ali, nessa idade, a gente quer brincar, quer se divertir e tal, e não tem aquele encontro verdadeiro com Deus, né? Aí o tempo foi passando, passando, a gente vai amadurecendo com algumas situações. Aí, não sei se o senhor lembra de um site chamado Advir.
De vez em quando eu ia lá fazer algumas pesquisas, né, sobre música, que eu toco violão. E aí tinha umas perguntas interessantes ali. Acho que tinha umas 3 perguntas, não sei se eu vou lembrar as 3. Mas uma delas tinha assim: você vai para a igreja para quê? Você vai ver cantor, você vai ver pregador, você vai ficar ali na igreja conversando, que muitas vezes a gente fica conversando dentro da igreja e às vezes fora. Aí essa resposta eu só obtive quando eu entrei na igreja e fiz essa pergunta para mim: o que é que eu vim fazer aqui na igreja? Aí vem o quê? A resposta: buscar a Deus, orar, ter encontro com Deus primeiramente, né? E com nossos semelhantes, nossos irmãos ali na congregação. E aí, meu primeiro trabalho na igreja foi uma jovem que me convidou quando a igreja passou para a igreja própria, de um local para outro. E aí, ela me chamou para cantar, cantei. Meu irmão, eu como era tímido, né? E eu gostava dessa música, eu treinei ela. E ela via que eu cantava bem e queria que eu desenvolvesse o meu dom ali. Eu hesitava muito, né? Mas eu aceitei o desafio, cantei que as pernas tremeram. Bom, mas graças a Deus foi uma vez. Essa igreja cheia, meu irmão. Não vi a hora de terminar a A música, né? música. Tava gostoso, mas ao mesmo tempo muito uma timidez, né? Ansiedade e tal. E o público? Porque, como um pastor falou uma vez em uma pregação, o maior medo do ser humano não é a morte, na realidade. A morte, claro que ela é complicada para a gente. Não é o plano de Deus para a gente. O que é que acontece? É que a gente tem medo de falar em público, porque a gente não tem uma experiência de criança para cá. Não tem uma cultura, então tem a situação. Então, minha cunhada, ao passar do tempo ali, tinha as programações, ela era diretora jovem, via que quando me chamava para orar, eu não negava. E eu observava alguns jovens ali, algumas pessoas que quando ela chamava, eles não quero ir não. Aí eu refletia: pô, se alguém está chamando a gente para orar, não é só para chegar lá e fazer oração, é que a gente vai falar com Deus. Essa que é a realidade de, dali para cá, exercitar um hábito de oração. E nunca neguei para ninguém até hoje. Você vai orar ali e eu dizer assim, não. Porque quando eu digo não, não eu estou dizendo não para Deus. Não, não quero conversar com Deus. Aí, em toda a vida, foi essa prática, em toda situação, seja difícil ou não, estar em oração. E meu pai orava às madrugadas, quando eu morava com meus pais. Quando ele acordava, ia no banheiro, voltava, eu já acordava, já sabia que ele ia fazer oração na madrugada. Então, ele já me preparou ali, e eu fui buscando essa situação. Ele acordava para orar tal, e eu acordava e falei, não, vou aproveitar e vou também orar. E hoje eu tenho um grupo de oração 24 horas, e eu oro entre 1 hora, é 1 hora, mas às vezes eu acordo 1, 2 ou 3, e faço as minhas orações. Então, E aí, o aspecto de você orar vem de 2 lugares. Vem da sua necessidade de uma experiência pessoal e vem de quando você acordava na madrugada e ouvia uma voz na sua casa, que era o seu pai já orando a Deus na sua comunhão durante a madrugada. Então você amadurece no processo da fé, você sente uma necessidade pessoal de orar, mas você tem um exemplo de um orador na sua casa. Orador mesmo no sentido de alguém que ora muito, né? muito, Seu meu pai pai. estava lá. Quando você acordava, você percebia seu pai na madrugada orando. Quando você olha para o irmão Valverde, queridos, e para a intensidade da vida dele, ontem eu não queria parar com aquele testemunho, como dar continuidade para o testemunho agora, está muito interessante a gente ver essas peças se casando, né? Não é do nada, irmãos. Uma vida como a dele, como a do Júnior hoje, que tem essa prática de oração e a prática missionária, como é que você chama lá a papelaria? É boca de Deus? Como é que é o negócio? Isso, é papelaria Maranata, porque boca de Deus no sentido que a gente está ali no trabalho, na empresa, em qualquer lugar, ela tem que ser o instrumento de salvação para as pessoas, que as pessoas
Deus não está mandando ali só para fazer seu serviço, suas compras, mas é intencional. O Espírito Santo ele está indicando as pessoas ali para que a gente que sabe a verdade, a gente pregue a verdade e não retraia, né? Não se retraia nessa situação. Porque se a gente não tiver um hábito, a gente vai ao trabalho, volta e nada acontece. E o É senhor porque, falou algo Júnior, interessante. eu falei o quê? Diga aí. Quando a gente fala do amor de Deus para alguém, a gente tem um dia feliz. E isso me marcou muito. Como é que eu passo, né, um dia sem falar do amor de Deus para alguém, sendo eu portador dessa boa dádiva, né? As pessoas morrem secas, sem esperança, porque eu estou calado. E aí, o Júnior tem uma papelaria chamada Maranata, eu estou com a camiseta Maranata, que é o tema desse ano, né? Tema jovem desse ano. E o apelido da papelaria é Boca de Deus, porque ele entende que, na verdade, ele está pregando o evangelho lá. Ganhar dinheiro com essa papelaria é só uma condição social, ele precisa pagar as contas dele. Mas a principal função daquela papelaria é pregar. E na papelaria o Júnior já tocou violão, já orou com pessoas. Vira uma igreja lá, irmãos, vira uma igreja. Isso não vem do nada. Vem de um ato de oração, de um pai que testemunha, de uma vida que está imersa nisso. Você viu? Olha, não vou ficar em casa. Se eu ficar em casa daquele soninho, vou perder meu tempo. Aí ele disse, fui para a missão e voltei 7 horas, narrando a história da filha. Fui para a missão a missão já está na cabeça do Júnior. Missão não é uma coisa que ele faz. Missão é o estilo de vida dele, porque o pai dele tem esse estilo de vida e transmitiu para a família. E isso é extraordinário. Quando você se converte, seu pai dá estudo bíblico para você. Exatamente. Que eu achei muito interessante isso, cara. Ele deu a verdade para você e depois acho que deu Apocalipse também. E você Isso, fez mais os dois profundo, muito estudos. bom. Quando ele batiza muitas pessoas, o irmão Valverde é levado, né, pelo Espírito a batizar muitas pessoas, ele sabe fazer apelo, irmãos. Valverde sabe fazer apelo. Ele terminou de dar o estudo bíblico para Júnior e ele contou uma história que tu desabou, começou a chorar, Júnior. Que história foi essa? Logo depois chegaram dois irmãos mostrando o que era uma ficha batismal e tu falou, rapaz, eu quero ser batizado. E você é batizado na Igreja Adventista, fruto do evangelismo do seu pai. Mano. Que história foi essa que ele te contou no final do estudo? Entendeu? Era um domingo e ali era o último estudo bíblico. Parecia que foi tudo combinado, mas não foi não. Foi algo muito tremendo ali. Era a última lição. Quando chegou na última pergunta, tinha respondido. E aí ele aproveitou o momento, né? Era a última lição, eu tinha que fazer o apelo para não ficar um estudo bíblico sem algo completo, pelo que eu percebi. Ele aí conta a história que alguém teve um sonho, não sei se foi a minha tia, foi alguém. Aí contou para ele que Jesus estava voltando e os anjos de Deus estavam descendo para levar os seus. Né? Com certeza ali era a ressurreição, né, dos santos, e os que estavam vivos juntos, e aí começou aí. E quem é que estava subindo nesse momento? Pessoa que eu também amo, querido, tal, tá sempre com ele desde pequeno ali, sempre estive junto nas situações, passeios, e ali chegar a terminar, que meu pai subindo aos céus, e eu e minha família aqui na terra. Aí no sonho, segundo a informação, disse que eu peguei no pé de meu pai e disse, pai, não vá, não vá, não vá, porque ele indo, o que é que vai acontecer? Ele vai, eu vou ficar sem ele aqui, a família vai ficar sem ele. Entendeu? E eu lembro mais dessa parte, pastor. E aí me faz a refletir que quando eu tomo uma decisão ali, né, estudo bíblico e tal, depois que ele finaliza, na realidade, esse sonho, faz oração e aparece dois anjos de Deus que eu tomo como anjo de Deus. O irmão Joselito, ancião, e o irmão Hamilton, e hoje ele descansa no Senhor, né? Com a ficha batismal. E o irmão Joselito foi o que me colocou, no caso, na sala 57, ele que passou essa bênção para mim. E aí, ele pergunta para mim se eu
gostaria de ser batizado. Aí teria que assinar a ficha. Quando ele falou batizado, eu pensei em três situações. Olhei para a esquerda, olhei para a direita, olhei para o sonho. Quando eu olho para o sonho, não, esse sonho não tem que virar realidade, não. Pelo amor de Deus, eu não me senti, não tinha. Aí eu pensei o quê? É tipo assim, ali parecia a última oportunidade, porque eu não sabia quando é que teria uma próxima para assinar uma ficha batismal para ser batizado, né? E para eu lembrar aqui quem era o pastor Leonardo, você deve saber quem é. Foi ele que me batizou. E Ele aí fez o apelo, ele faz o apelo com essa história que alguém teve um sonho com ele e com sua família. isso. E que ele vai indo para o céu na ressurreição, na vinda de Cristo, e você embaixo. Você pula na Meu pedra e diz, Deus. pai, não vai não, não vai não. E começa a chorar, né? Você disse para mim que chora quando ele termina de contar esse sonho. Eu fico imaginando a cara do irmão Valverde, mano, olhando para o filho, chorando depois de um apelo, olhando para o filho, assinando a ficha de batismo. Ele está ganhando você para Jesus, Júnior. Ele não está ganhando qualquer pessoa, ele está ganhando do próprio filho. Isso é extraordinário, mano. Isso é extraordinário. Os pais deveriam discipular os filhos. Me preocupa demais hoje, demais da conta, a ausência de discipulado dentro de casa. Pais cristãos com filhos cristãos que não discipulam os filhos, não têm tempo, não os leva para a missão. E os meninos não. Você, desde criança, seu pai levou você para a missão. Vocês iam para lugares difíceis, serenata, estudos bíblicos juntos. Daqui a pouco eu vou contar mais um pedacinho disso, que achei extraordinário quando você me falou isso. Mas a importância do discipulado dos pais. Eu faço acampamento sempre. No período de carnaval, a gente retira a igreja, os que podem ir, né? A gente dá sempre jeito para que todo mundo vá. E nós acampamos no período de carnaval. O que eu consigo perceber muitas vezes é que, na sexta-feira, quando a gente já tem crianças nesse acampamento, eu tenho que parar as atividades esportivas na sexta-feira, porque senão a gente entra o sábado e a molecada está lá brincando com o que não deveria. A mesma coisa acontece no sábado, para terminar o sábado, a ansiedade dos meninos de ir logo para a parte recreativa que oferece o acampamento. O que eu percebo nisso? Eu percebo a falta de atuação dos pais na vida dos filhos. Se eu tenho que parar as atividades inadequadas para o dia de sábado, por que eles não param? Por que não chega às 5h30, 5h40? Eles mesmos, já doutrinados em casa, vão até o banheiro, tomar banho e voltam para fazer o pôr do sol com a família. Você não vê no acampamento, quando a gente consegue chegar mais com antecedência, famílias em oração, cantando hinos. Poucas vezes eu vejo isso, no pôr do sol. Eu sinto fragilidade nas casas, nos cultos, no discipulado. Como resultado disso, Júnior, hoje nós temos muito mais pais que perdem seus filhos para o mundo do que do que pais que levam os filhos até o batismo. Temos muito mais pais que perdem os filhos para o mundo do que pais que levam seus filhos para o batismo. Falta de discipulado. Quer ver? Valverde pegou Júnior e levou para dar estudo bíblico com ele. Júnior era tímido, né? Deus arrancou parte dessa timidez, né, Júnior? Mas Júnior era tímido. Júnior era tímido, mas o pai levou para dar estudo bíblico. Até que teve uma hora que eles tinham entrado num lugar, e naquela rua todo mundo conhecia o Valverde, que fazia amizade com todo mundo, até hoje é assim, e não dava, porque tinha muito estudo bíblico. Até que ele falou o quê para você, Júnior? Agora chegou tua vez. Vai você dar seu estudo bíblico sozinho. Eu sempre pensava assim, ia dar estudo com ele, e ficava em oração e tocava. Aí me despertou, eu não vou ficar só ouvindo, mas ficava assim, né? Nunca cheguei assim para falar, não, pai, deixa que eu dou estudo. Ainda não tinha essa atitude. E aí, quando chegou na casa de uma senhora de 80 anos de idade, e a gente já estava com uma família para dar estudo,
Ele disse assim, olha, você vai dar estudo a essa senhora. Aí eu olhei para ele assim e deixei Deus trabalhar, né? E não a mim, não, como falou o pastor, mas ser sob a vontade, não do homem, mas a vontade de Deus. Aí eu falei que iria, assim. Aí ele foi para lá, para casa da vizinha, né, com seus filhos, já tinha iniciado o estudo e eu fiquei na casa dessa senhora. Chegando lá, ela recebeu, meio cismada, né, que é uma pessoa bem assim, séria, né, e começou a se apresentar tal. Fez uma amizade com ela, começou a cantar. Faz uma serenata, né, logo no início, claro, né, quem está batendo na portinha do seu coração, na realidade. E aí a pessoa se abre, o nome dela é Dona Maria. E hoje Dona deve ter uns Maria, 90 como você disse, Dona Maria era uma pessoa muito séria, amável, anos. mas séria. E você percebeu que Dona Maria tinha um hábito no meio do estudo bíblico, ela dava uma desaparecida para a cozinha e voltava, e ela chorava nos aperos, gostava dos estudos, mas 80 anos, irmãos, Dona Maria estava presa ao uso da cachaça. Ela Oh, saía Deus. do estudo e até a cozinha, tomava um gole e voltava para estudar a Bíblia. Até que você foi na cozinha e falou, Dona Maria, o que tu falou para ela de novo? Peguei ela de surpresa porque eu ficava assim, olha, ela tá estudo aí, tá envolvente. De repente ela levantava e ia lá na cozinha, depois voltava. De vez em quando, depois ia de novo. Aí eu percebi algo diferente. Falei, tem alguma coisa aí. E aquele cheiro de álcool, né? Falei, deve ser alguma coisa aqui. Aí peguei ela de surpresa, assim, fui lá devagarzinho. Quando eu fui ver, ela tava pegando a garrafinha, tomando e tirando. Eu falei, ô, dona Maria, isso aqui não vai fazer a senhora. A sua saúde é ruim, isso aqui é muito ruim para sua saúde. Não vai lhe fazer bem, entendeu? Ela aí tomou meio que um choque ali, depois veio para o estudo de novo e a gente continuou a lição. Olha, A gente fez toda a lição com ela e a gente percebeu que não tinha uma Bíblia com ela ali, né? A gente tinha que abrir a nossa, passar para ela. A gente perguntava, não tinha. Aí a gente vendia a Bíblia lá na loja. Eu falei, por que não? Pega uma Bíblia aqui, letra gigante, bem bonitinha e dar um presente. Porque, para mim, pastor, o maior presente do mundo hoje, pessoalmente falando, é você dar a Bíblia a alguém, entendeu? Quantas Bíblias eu já dei para alguns amigos, conhecidos ali no estudo, principalmente Bíblia da igreja que a gente consegue facilmente. E ela ficou muito feliz que ela disse assim, ó, é para mim, eu nunca ganhei uma Bíblia, eu não tenho uma Bíblia aqui em casa. Que ela chorou, abraçou a Bíblia ou até hoje, um dia que eu passei na casa dela, eu perguntei a ela, e a Bíblia, cadê? Ainda está aqui na minha casa. o maior presente que eu posso dar para alguém é uma Bíblia. Isso aí, queridos, é um terreno de um coração evangelizado. Coisa mais linda no processo aqui. Eu contei a história de Valverde, tanta coisa que aconteceu e acontece na vida dele. Mas você dá estudo bíblico para o filho, você é o discipulador do seu filho. E depois vê o seu filho ganhando almas para Jesus. E ter a concepção de que o melhor presente para alguém é a Bíblia, isso é um ganho extraordinário, né? Isso é um ganho extraordinário. Isso é fruto de investimento. Ó, vou dizer para você, investir nos nossos filhos, como o Valverde investiu no Júnior, não garante que eles serão cristãos. Mas essa é nossa atribuição. Porque a pessoa pode aprender tudo e ir embora. Agora é ruim quando vai embora e não sabe nada. Porque você não teve tempo para o seu filho. Você não teve tempo para a sua filha. Gabriel tem um filho, cuida desse filho, e tá agora com a Fernanda grávida, tá vindo mais um bebê aí. Gabriel, tá vendo que história interessante, cara? De um pai que investe no filho, dá estudo pro filho, batiza o filho e lança o filho na missão. Olha o resultado. Hoje, o trabalho do filho é uma papelaria, mas a papelaria é a boca de Deus. E a boca de São Deus não essas. pode ficar calada, né, pastor? Não tem como, né, irmão? Não tem como. São essas coisas Meu que a gente pastor, precisa valorizar, né? eu vou Oi. aproveitar a deixa e vou dizer que o irmão Valverde já está na sala, já pode entrar É, aí na conversa. já dei uma olhadinha no servo do Senhor aqui. Abre o áudio aí, seu Valverde. Deixa eu dar um bom dia pro povo aqui, que eles estão com saudade de tu.
deixar aberto o grupo e hoje está filmado. Bom dia, Valverde. É só falar, Barãozinho. Abre o áudio dele lá, Gabriel. Acho que está fechado ainda. É só clicar no microfonezinho que abre, que abre, que abre. Enquanto o Valverde tenta abrir lá, vamos continuar aqui, Junião. Ele vai conseguir lá. Júnior, você entra na sala pelo irmão. Como é que é o nome do irmão que traz você para a sala? Irmão Joselito. Sabe o que Joselito disse para Bom Júnior? dia. Bom dia, tudo bem, amigão? Já eu volto em Joselito. Tudo bem aí, amigão? Pela fé, Pela fé, né, irmão? quer mais um Como é que. testemunho? Vê se é meu Como pai. é Quer mais um testemunho de outra? Conte aí, vamos para um testemunho rápido seu, que eu vou contar, vou continuar no Júnior ali, vai lá. Ontem eu levei frutas para o vizinho do fundo, a família do vizinho do fundo. Eles são católicos. E fiz uma pergunta, que chama dito, mas lendo quadro. Eu fiz uma pergunta: uma jovem pode, virgem, ficar grávida, e quando o menino nascer, ela perde a virgindade ou não? Aí eu fui explicar depois algo, né? Aí eles ficam deslumbrados. E aí eu disse: gostaria de conhecer a palavra de Deus? Sim, foi 3 horas, o estudo começou, já tem 4 estudos. Não é bom isso, irmão? É bom. É bom demais, irmão. Isso é bom demais. Ô, Valverde, mas você não foi levar a fruta lá, pai? Tu já enviou a palavra de Deus lá? Não deu mole, não. Não perde tempo, não, é? Ainda fizeram suco das frutas, tomei suco. Você levou a fruta e tomou suco das frutas e já 3 horas de Bíblia no povo. Clóvis, a primeira pergunta foi essa. Você sabe que pessoas do catolicismo não estudam a Bíblia. Onde começou o pecado, meu povo? Eu acho que foi. Não foi com Adão e Eva? Então vamos para a Bíblia. Pega a Bíblia de vocês aí. A minha Bíblia é cópia. A minha Bíblia é cópia da de vocês. Não vamos estudar a de vocês? Vamos. E aí, os peixes carregam Jesus. É bom, é bom. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar o senhor quietinho aí, porque eu ainda vou tomar um outro testemunho do senhor só para o senhor contar a história para nós. Porque Só um essas minutinho. histórias precisam vir Só para um cá. minutinho. Só um minuto. São 3 filhos. O Rafael mora em Abreu e Lima. Esse Rafael tem 2,3 metros de altura. Tinha vergonha de entrar na igreja. E um dia uma jovem virou para ele e disse: Rafael, leia Apocalipse 22, 8. Os tímidos não herdarão o reino do céu. Rafael hoje é ancião, diretor de desbravador e diretor de pequenos grupos da igreja. E Toma ancião aí, da irmão. igreja. Toma aí. Fique aí, nós vamos trazer o senhor só para contar a história de evangelismo, irmão, porque isso é bom demais e inspira muito a nossa vida, viu? Fique aí, porque aí vou combinar direitinho, nós vamos ouvir suas histórias. Deixa eu voltar com o seu filho aqui, que tem uma. Antes de voltar para o seu filho, irmão Valverde, como é que o senhor sente como sendo o discipulador desse menino? O senhor que deu estudo bíblico, ele aprende a orar porque vê o senhor orando na madrugada. Ele sai para dar estudo bíblico porque o senhor coloca o menino no campo de batalha. Como é que o senhor vê, como é que o senhor sente o resultado do seu trabalho com um menino que ainda hoje é um evangelista, sai para dar estudo bíblico, tenha na sua empresa uma agência missionária? Como é que o seu coração de pai fica, irmão Valverde? Rapaz, primeiro ponto é chorar. Eu digo sempre nas igrejas, quem me conhece sabe muito bem, vai lembrar agora. Toda igreja que eu chego, na hora do provar e verde, diz: não, agora não é provar e verde, não, é provar e chora. Porque quando provar e verde, a gente chora. Então, ver os filhos ouvindo, aceitando o caminho, né? Muito, por exemplo, o Everton mais velho,
ele teve a oportunidade, chance de ser chamado para levar para o Palmeiras de São Paulo. Quando isso começou a acontecer, foi para o joelho. O Rafael fez o teste no Bahia e passou. Eu dei uma tremedeira. Senhor, não. Meu filho do Bahia, não. Meu filho, esse cara pegou logo, não teve minuto, pegou o Rafael, viu aquele cara zagueirão gigante e disse, Bahia. Aí eu fui lá com o joelho. Nem Palmeiras, nem Bahia, foi para Jesus. Amém. Que o time é outro, né, irmão Valverde? O time é de Jesus, mano. Não tem esse negócio de Palmeiras e Bahia, não. Isso aí não vai levar a gente para o céu, né, irmão? É o primeiro reino de Deus. Primeiro reino de Deus. Glória a Deus. É um prazer, alegria, é algo que eu digo assim, a minha frase que eu aprendi com o Isaías, rapaz. Não dá para esquecer Isaías nunca. Quando ele diz, eu sou como o trapo de imundício. Aquilo eu peguei na minha mente, Senhor, eu não mereço nada, mas o que o Senhor puder fazer por mim, para meus filhos, para poder seguir o caminho, minha nora, meus netinhos que também já estão aí, são 4 netinhos, que já estão botando no caminho também já. Tem um que morou comigo aqui 4 anos, o netinho. Chegou aqui com 5 meses na roça. Saía comigo andando pela estrada. De manhã, bem cedo eu busco. Ele aprendeu a música do Pôr do Sol. A música do Pôr do Sol, ele aprendeu se chama Benjamin, ele já tem 4 anos, já sabe a música do Pôr do Sol. Gabriel, tu viu um vídeo que eu mandei para você aí, mano? Vê se você consegue rodar para mim. Só me avisa se você consegue, porque tem muito a ver com essa questão do discipulado. Tá no ponto? Mandaram um vídeo para mim que eu quero que você veja que beleza de vídeo é esse, que tem a ver exatamente com esse processo do discipulado, da construção do caráter religioso de uma criança e de como Deus fala por meio delas. Gabriel, roda para a gente, por favor. Bom dia, Deus! Bom dia, Deus! Tá brincando com quem, filho? Tô brincando com Deus. Vem aqui brincar com Deus também. Para de fazer essa coisa inútil. Vem brincar com Deus, mamãe. Ouviu o que ele tá falando? Você tem que fazer assim, então. Tá bom? Ele falou que quer ficar uma corrida com a gente. Olha, a mãe corre com ele. Coisa extraordinária, né, cara? O que você está fazendo aí? Tô brincando com Deus. Vem brincar com Deus também, mamãe. Deixa de fazer essa coisa inútil que você está fazendo aí, vem brincar com Deus. Aí a mãe vai, né? Você está ouvindo o que ele está dizendo? Tem que ficar assim, ó, para ouvir o que ele está dizendo. Ele quer apostar uma corrida com a gente. Hein? Extraordinário, né, cara? Extraordinário. O que você está fazendo aí, filho? Estou brincando com Deus. Ai, pastor, não dizem que brincar com Deus morre? A criança tá brincando com Deus aí. Rapaz, estou brincando com Deus. E que é Deus falando na boca dessa criança, né? Quando ela disse, mãe, deixa de fazer essas coisas inúteis e vem brincar com Deus também. É de refletir demais, né? Que Deus nos ajude a ter essa percepção dessa criança, discipular os nossos filhos, colocá-los na presença de Deus, né? Vamos terminar nosso papo aqui, Júnior, e eu vou trazer Valverde só para me contar mais umas 10 histórias de evangelismo nessa sala. O senhor segura aí, viu, seu Valverde? Nós vamos conversar mais. Júnior, você entra na sala e eu queria que você dissesse para mim, você me falou que a sala mexeu no seu temperamento, a sala te ajudou a prática do amor e especialmente no conhecimento da pessoa do Espírito Santo, né? Fala um pouco da sua experiência com a sala, Júnior, para a gente. Bom, pastor, só em
chegar lá na loja, né? Fazer oração. E às vezes chamar alguém e pedir, e perguntar assim: você quer? Eu posso fazer uma oração por você? A pessoa olha assim, ela se assusta, se admira, né? E diz que sim. Aí eu pergunto o nome e faz a oração. E já é quebrar os paradigmas, né? Muitas vezes a gente não tem esse hábito. Uma pessoa está trabalhando lá na frente da loja, um gari, uma senhora. Aí eu estava observando ela estava vindo. Aí, aproveitando, vendo o movimento, falei, quando ela chegar ali, se Deus permitir, o Espírito Santo vai me usar para falar com ela. Quando ela chegou pertinho, eu falei, por favor, como é seu nome? X. Meu nome é X, nome de tal. Eu posso orar por você? Ela aí disse que sim. Ela entra, faz uma oração com a gente, e ela diz algo interessante. Eu posso cantar? Aí ela canta aquela música. Tá chorando porque e você tem um Deus que cuida. Rapaz, eu fiquei olhando assim, além de você orar pela pessoa, ela ali corresponde com uma música, aí a gente sente o nosso corpo meio que estremecer, né? Se arrupiar, porque a gente sente o Espírito Santo ali nos usando e, ao mesmo tempo, a pessoa sendo usada para falar com a gente. Teve um momento na loja de que uma senhora chegou lá e eu falei, posso orar pela senhora? Pode. Depois eu quero orar por vocês também. E era uma pessoa cristã do Brasil, né? Que se ajoelhou, colocou seu véu, e as pessoas iam chegando, os clientes, a gente atendia e ao mesmo tempo se concentrava na oração, mas teve um momento que a gente parou, as pessoas que estavam ali, 3, 4 pessoas, oraram junto com ela, junto comigo ali, e a gente viu o agir do Espírito Santo, porque depois que a gente entra na sala, a gente sente que antes a gente não buscava o Espírito Santo como deveria buscar na prática, porque Jesus disse assim, olha, para os discípulos, né, que ele ia subir e enviaria o outro Consolador. E a gente não ficaria órfão. Então Jesus sobe e deixa o Espírito Santo conduzindo toda a igreja de lá para cá. E acrescem, porque quando a gente coloca o Espírito Santo para trabalhar, ele vai... A gente, nossa preocupação muitas vezes medo, timidez, isso aí que impede a gente de trabalhar na obra. E o Espírito Santo, ele vai falar o que precisa, não é nós. E quando eu permito o Espírito Santo, ele faz a obra em nós, de orar, de cantar, de chegar, pegar minha família, ir lá para a loja, ficar ali na frente. Quando minha filha começou a cantar lá na frente da loja, eu tocando violão, teve uma pessoa que eu conheço de um comércio que saiu a 30 metros da sua loja, e deixou a sua esposa lá, e passou direto da loja, que eu vi, e foi ver minha filha cantar. Então, ali causa um impacto, né? Causa um impacto. E aquela música, Vem Espírito Santo, o pastor Edivaldo colocou de manhã, eu falei assim, eu vou ensinar minha filha a cantar essa música do Espírito Santo. Porque muitas vezes a gente cantor, mas a gente não tem uma música que fale do Espírito Santo. Aí eu fiquei preocupado. Uma vez já cantei uma música, já fiz lá, mas não trouxe ativa para eu gravar. Então, eu gravei essa música toda no violão e ensinei a ela aqui com minha esposa. E chegou na igreja, ela começou a cantar, minha esposa ajudando ela, alguém estava gravando e eu estava tocando. Aí vem o quê? Miriam. Passei para Miriam o vídeo, né? Aí, Miriam, minha moderadora, né? Acredito que meu pai também, passou para ir passar as 57, o senhor explanou aí, passou para... E quando eu soube que ela tinha passado na sala 57, eu chorei muito, porque é o resultado, né, do Espírito Santo nos usando para salvar outras pessoas. Conhecer o Espírito Santo como uma pessoa mudou a sua pessoa. Que você vai dizer, a gente não vai comentar aqui, mas você vai me dizer que até no trato com sua esposa, porque você já é um cara que as discussões que tem dentro da sua família são discussões que devem existir em todos os lares, né? Em momentos de ajuste dentro do casamento, todos passamos por isso, mas mesmo a descoberta do Espírito Santo e a ideia da manifestação do amor na vida das pessoas fez você alinhar um tipo de relacionamento ainda melhorado com a sua esposa, ou seja, o Espírito Santo começa a mexer em todas as áreas da sua vida. Eu vou dar uma desaparecida aqui,
mas eu vou ler um texto para a gente fechar nosso testemunho de hoje. Muito especial esse testemunho, porque é muito interessante o que eu vou ler. O Júnior, preste atenção do quanto a sua descoberta é importante para você levar para outras pessoas da igreja. Ellen White diz assim, justamente antes de deixar os discípulos ir para as cortes celestiais, Jesus os animou com a promessa do Espírito Santo. Essa promessa tanto pertence a nós como pertenceu a eles. No entanto, quão raramente é apresentada ao povo e pregada sob sua recepção na igreja. Em consequência desse silêncio sobre esse tema, da maior importância, sobre que promessa nós menos sabemos através do seu cumprimento prático do que essa rica promessa do dom do Espírito Santo, pelo qual deve ser concedido eficiência a todo nosso trabalho espiritual. Olha só, cara, o que ela diz aqui. A promessa do Espírito Santo é ocasionalmente apresentada em nossas palestras. Incidentalmente nela se toca, e isso é tudo. Temos demorado sobre as profecias, doutrinas têm sido expostas, mas o que é essencial à igreja, a fim de que possa crescer em força e eficiências espirituais, para que a pregação possa levar consigo convicção e almas serem convertidas a Deus, tem sido grandemente deixado fora do esforço ministerial. Ela está falando para pastores aqui. Esse assunto tem sido posto de lado como se algum tempo no futuro fosse dedicado à sua consideração. Outras bênçãos e privilégios têm sido apresentados ao povo até se despertar na igreja o desejo de alcançar a prometida bênção de Deus. Mas a impressão quanto ao Espírito Santo tem sido a de que esse dom não é para a igreja agora, mas o de que esse algum tempo no futuro, será a igreja necessária receber. Olha que absurdo isso. Ela está me dizendo aqui, Júnior, que você viveu só um minutinho, estou aqui. Você viveu da sua vida cristã muito tempo sem conhecer como fazer com que seu evangelismo seja eficiente. Aí você olha assim, mas o Valverde também não conhecia isso. Mas olha o fruto do trabalho dele. Você não conhecia isso, olha o fruto do seu trabalho. Mas, amigo, você ou soubesse disso desde o começo, se seu pai já soubesse disso desde o começo, o quanto vocês teriam produzido mais sem tantos esforços. A gente tem deixado o Espírito Santo de lado, irmãos. Graças a Deus, eu louvo ao Senhor, está havendo um despertamento para a busca do batismo diário do Espírito Santo na igreja, e não somente isso, ele não está sendo buscado mais apenas como uma teologia. Eu não quero provar apenas que o Espírito Santo é Deus, não. Está havendo um despertamento para andar no Espírito, para ser cheio do Espírito, para orar no Espírito, para pedir o Espírito Santo todo dia e incluí-lo em minha caminhada como um amigo. Aí, meu amigo, aí quando acontece isso, eu falei para vocês que eu ia ler um texto e eu vou cumprir minha promessa para a gente terminar o testemunho de hoje. Esse texto que tem o texto completo do link. Diz assim, quando o Espírito Santo controlar a mente dos membros da igreja, o resultado será na igreja, na linguagem, no ministério, na espiritualidade, mais alta norma do que agora existe. Os membros da igreja serão refrigerados pela água da vida, e os obreiros, trabalhando sobre as ordens de um único líder,
o próprio Cristo, revelarão o seu mestre no espírito, nas palavras, nos atos, e animar-se-ão mutuamente para avançar no glorioso trabalho de finalização em que nos empenhamos. Haverá substancial aumento de unidade e amor, que testificarão para o mundo que Deus enviou seu Filho para morrer pela redenção dos pecadores. A verdade divina será exaltada, e ao brilhar como uma lâmpada acesa, compreendê-la-emos com maior, muito maior clareza. Olha que coisa extraordinária. É para esse lugar que nós precisamos. Júnior, volte aqui, meu filho, abra sua. Pastor, você me permite complementar esse texto que o senhor leu? Pode, por favor. É um livro que o senhor vai lembrar dele. Vou até abrir. Claro. Semana passada. O início do livro ele diz assim, ó. Hoje eu estou convencido de que, por trás de muitas de nossos problemas pessoais, nas igrejas locais e na igreja mundial, está a mesma deficiência espiritual. É a falta do Espírito Santo. Embaixo finaliza. Como essa deficiência é a causa, então nós devemos tratar com urgência desse assunto. Assim que este problema for removido ou consideravelmente reduzido, então muitas das nossas dificuldades se tornarão insignificantes ou serão resolvidas. Então, Júnior, eu louvo a Deus porque a Sala 57 surgiu não como uma sala para estudar sobre o Espírito Santo. Nós estudamos sobre ele, mas a sala surgiu com a ideia, com a finalidade e propósito de ensinar, enquanto eu mesmo estou buscando a mesma prática, como ter o Espírito Santo como alguém com quem eu me relaciono. Se ele é uma pessoa, se é um ser pessoal, e nós ensinamos isso, eu tenho que me relacionar com ele. E isso tem sido uma novidade para muita gente, e graças a Deus, isso tem se tornado mais comum, e nós temos que permanecer aqui para que isto ainda fermente muito mais lugares, até que a chuva venha forte. Amém, pastor. E graças a Deus são sonhos que eu venho realizando, né? Esse sonho agora foi meu pai estar na Sala 57, e olha que ele não contou o testemunho lá de Paraíba, que é um testemunho poderoso que eu pensei que ele ia contar na segunda-feira, e é muito forte e comovente mesmo, é tocante. Fica tranquilo que Valverde vai voltar, porque nós vamos contar essas histórias aqui amanhã para a gente terminar esse processo. Eu quero saber essa história. O senhor faz favor de entrar na hora certa e aparece por aí, viu, meu filho? Júnior, a gente precisa orar, porque Gabriel vai fechar a sala e ele trabalha, mano. A gente precisa deixar nosso menino ir direto. Valverde, a gente volta amanhã para ouvir essas histórias e eu quero continuar ouvindo você. Vamos orar, Júnior? Vamos orar, Valverde? Só um detalhezinho. Que nosso sonho seja um dia ver o Espírito Santo, porque não sei se na Bíblia ou em algum livro de Espírito e Profecia fala como é ele, mas Ellen White diz que a gente precisa aceitar. Ellen White tem um texto, Júnior, que diz assim, ó, nós vamos estar na Cidade Santa, e lá na frente estarão Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo, e nós vamos adorá-lo. Eu tenho Amém. plena certeza que depois que passarmos essa fase do plano, em que pudermos estar na presença do próprio Deus, eu olharei nos olhos do Espírito Santo para agradecer pela paciência que ele teve comigo. Eu vou dar um abraço nesse meu amigo, mas vou dar um abraço nele, dizer obrigado pela paciência. Você também vai poder fazer isso. Vamos orar? Amém. Eterno Deus e Pai, louvado seja o teu nome, porque o Senhor, mesmo com toda a dificuldade que eu estou tendo aqui, a gente conseguiu fazer um testemunho, nossa equipe toda funcionou, e mais uma vez milagres aconteceram, porque eu sei que essa sala acontece na outra ponta das mais variadas formas possíveis. Tem gente ouvindo esta oração agora
3 horas da tarde, porque foi quando conseguiu ver a sala. Tem gente que está vendo esta sala no almoço. Tem gente que está repetindo esta sala porque foi fortemente impressionada com o que ouviu aqui. É impressionante como a maneira variada de como esse conteúdo chega na vida das pessoas. Obrigado, Espírito Santo, pelo esforço que o Senhor faz para nos ajudar em nossa teimosia. Continua conosco nesse dia, mostrando Jesus para nós e nos ajudando a glorificar o nome de Cristo, sendo semelhante a Ele, amando como Cristo, falando como Cristo, pensando como Ele. E que o Senhor nos dê, Espírito Santo, ao lado de Jesus, o nosso grande Deus, o Pai, um dia extraordinário, revelando a palavra de Deus a outros. Por Jesus Amém. pedimos e também agradecemos. Amém. Amém e amém. Júnior, eu não sei se você ouviu, mas eu acho que eu ouvi um bom dia com alegria por aí. Eu te amo, preciso de você para ser feliz. Bom dia, com alegria. Parte invisível de Deus, eu creio mais em Deus do que vocês dizem. Bom dia, meu povo, bom dia. Bom dia, meu povo. Bom dia, pastor Wagner Almeida. Bom dia, pastor Wagner Almeida. Vamos, pastor Wagner. As câmaras não abrem. Bom dia, bom dia. Bom dia, pastor. Mas não tem problema não.